A leitura que fizemos nesta noite, já estaremos encerrando, o coral ainda tem um louvor para ser apresentado, mas eu gostaria tão somente de citar alguns aspectos bem importantes dentro desta perspectiva do nascimento de Jesus. Na verdade, nós podemos olhar o nascimento de Jesus pelo menos por dois aspectos. Na perspectiva humana, por assim dizer, não é? Ela tem usado esse momento para, muitas vezes, para o comércio, para a atividade comercial. Nós não queremos nos reportar o início de toda essa história no século III, século IV, mas apenas para dizer que muitas vezes, o aniversariante do dia, que necessariamente não seria hoje, ele é o menos honrado, é o menos considerado, porque na verdade as pessoas, elas estão tão focadas em confraternizações, comidas, bebidas, roupa nova, os shoppings aí que digam, as empresas aí que digam. E isso tem passado para o ser humano uma realidade bem diferenciada do que é, na verdade, o Natal de Jesus. É interessante, eu lembro-me que dirigi uma das primeiras congregações e uma irmã deixou de vir ao culto de Natal porque ela não tem uma roupa nova. Ela deixou de vir cultuar a Deus porque naquela época ela não pôde comprar uma roupa para estar aqui num ambiente como este. Olha que coisa interessante. E quem sabe hoje aconteceu a mesma coisa. Talvez alguém está em casa nos assistindo e dizendo: eu vou ficar em casa porque eu não pude comprar um par de sapato. E é interessante que a pessoa queria apenas, lá no fundo do fundo, apresentar-se. E não entendeu ainda a razão deste culto, o motivo desta encenação, deste momento aqui, que é para glorificar a Deus, independentemente da roupa nova que você tenha ou não, porque acima de tudo, Deus não está preocupado com aquilo que eu aparento, mas com aquilo que de fato eu sou. Ele não está preocupado apenas com aquilo que a pessoa vende como uma imagem, mas está olhando para o mais profundo da sua alma, para o mais profundo do seu ser, e dizendo: é você que eu quero. É você, a sua pessoa, este homem interior, este homem que eu fiz, este homem que eu criei, este homem, este espírito que eu soprei em você e você se tornou alma vivente. É esse que eu quero que me adore, que me glorifique, que me exalte, que me bendiga. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, queridos, necessariamente, que bom que a gente faça. Que bom que a gente tenha a oportunidade de nos confraternizarmos, até porque esta data é uma data muito significativa, né? Já tornou cultural a gente fazer isso, dar presente, receber presentes, né? Participar de jantares e etc. E este negócio é tão forte que as pessoas ficam até assim mais sensíveis para ajudar, para cooperar, para visitar uma creche, para visitar um enfermo, para visitar um hospital,
para alcançar alguém necessitado, mas isso ainda não é necessariamente, queridos, o sentido maior do Natal. Natal é Jesus nascendo. Quando eu li esse capítulo, querido, capítulo 9 do livro do profeta Isaías, eu queria me reportar um pouco, querido, para o capítulo 8, para que nós possamos entender o que de fato o profeta, com muita propriedade, estava falando, quando ele diz: mas a terra foi angustiada, que foi angustiada não será entenebrecida. O povo estava no cativeiro. Olha no capítulo 8, verso 19, por favor. Eu gostaria que colocasse somente para nós compreendermos e que cada irmão pudesse olhar para esta referência e de preferência a gente estivesse lendo aqui todo o capítulo 8, para termos esse entendimento das ruínas dos reinos de Israel e da Síria. Mas olha, querido, só para o tempo está curto e a gente não pode fazer aqui um estudo mais aprofundado, mas eu queria compartilhar com você esse trecho. Quando vos disserem, olha que coisa interessante, o povo estava, sabe, entenebrecidos, vivendo em plenas trevas, em escuridão. O profeta dizia assim para aquele povo: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos. As pessoas estavam tão entenebrecidas na cegueira espiritual que dominava o povo de então. Olha que coisa interessante. Eles diziam assim: e os adivinhos que chiureiam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogação aos mortos. As pessoas estavam tão obscurecidas no seu entendimento, que eles estavam partindo para consultar um médium, para consultar os mortos, para ver se tinha resposta. Era enlouquecedor esse instante que eles estavam vivendo. Do verso de número seguinte, 20. Olha o que a Bíblia diz. Preste bem atenção que isto aqui serve de muita reflexão. Porque nos acostumamos com o Natal assim, festivo. E que bom que isso seja uma realidade, querido. Mas esse Natal de que o profeta estava falando, ele estava dizendo que a coisa ia mudar, haveria mudança nesse estado que aquele povo estava vivendo. Olha o que ele diz: há a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Verso 21. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão, olha que coisa, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olha o estado que esse povo estava vivenciando no cativeiro. E olhando, verso número 22, e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão,
e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. E aí o profeta começa no verso 1 do capítulo 9. Mas, presta atenção, o povo estava vivenciando este caos, esta escuridão espiritual, esta cegueira espiritual. E agora Deus levanta o profeta para dizer: mas, e todas as vezes que você ouvir esta palavra, esta conjunção, é porque a história vai mudar. Aleluia. Tudo esse contexto era uma realidade, mas Deus estava dizendo agora: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Se ela está vivendo, vai mudar. Querido, quando eu olho para esta palavra, quando eu olho para esta expressão do profeta, eu posso trazer para os dias de hoje, para dizer a mim mesmo e a você esta noite: qualquer que seja a sua condição, qualquer que seja o seu estado, sabe, espiritual, você que possivelmente não está conseguindo vislumbrar algo, alguma perspectiva de esperança, Deus diz para mim e para você esta noite: mas, se você viveu até hoje assim, a sua história pode mudar. A sua história pode mudar agora. Sua história pode mudar hoje. Aleluia. Isso é extraordinário. Ele estava mostrando, a terra realmente estava vivenciando esta realidade. O povo estava desesperado, consultando até os mortos, não tinham a menor perspectiva, não via nada que pudesse lhe trazer esperança. Aí o profeta, Deus levanta o profeta para dizer: louvado seja o nome do Senhor, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, haverá uma luz. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, hoje, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Preste atenção à continuidade desta leitura. Por isso que nós começamos a ter o entendimento porque o Natal é muito mais do que uma festa, do que um jantar, do que tudo isso é bom, importante que façamos, querido. Mas o Natal é muito mais do que isto. Natal é Jesus nascendo. Não nascendo para ficar apenas para ser encenado ou para ficar na história, nascendo do seu coração, nascendo em meu coração, mudando a minha vida e sua vida. O povo que andava entenebrecido, na escuridão, nas trevas, sem fé, sem esperança. Diz a Bíblia, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Oh, meu Deus! Oh, como é bom quando raia uma luz para nós. A luz traz vida. A luz traz esperança. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou o que você precisa que eu seja para você esta noite. Alabaxandalá. Bendito o nome do Senhor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte,
resplandeceu, brilhou. Eu quero dizer uma palavra para você esta noite, em nome de Jesus. Quem sabe, talvez você chegou esta noite a este santuário e não esteja assim com muitos motivos para estar alegre, para estar feliz. Talvez você esteja olhando para a sua condição. Quem sabe você está aqui hoje, como eu disse no início, repetindo uma roupa que você já vem repetindo há um bocado de dia, e talvez isso tenha lhe entristecido. Talvez você não esteja nem assim com muito dinheiro para sair daqui e participar de um bom restaurante, em um bom restaurante de um jantar. Talvez você não conquistou o que queria ou desejou. Querido, isso aí é de só menos importância. Isso é pequeno demais diante da grandeza do conhecimento de Deus. Luz é revelação. Luz é conhecimento. Luz é vida. Luz traz vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia citar aqui, eu anotei vários versículos, Deus dizendo que é a luz do mundo, que é a luz, a revelação de Deus para esta mente cauterizada, sem esperança, e Deus dizendo para você: meu filho, eu sou a luz que você precisa. Você não está andando sozinho, você não está na escuridão, em meio a este caos que aí está. Aleluia. Deus está olhando para mim, para você, dizendo: eu sou a luz. Esse povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região de sombra de morte, brilhou, resplandeceu. Verso de número 3 até o verso 6, para a gente terminar. Tu multiplicastes este povo. Olha que coisa, querido, em pleno cativeiro. Pastores, isso é extraordinário. Em pleno cativeiro, em plena crise, Deus fazendo crescer, multiplicar. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Como, querido? Em meio a uma situação totalmente desconfortável. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não é, não necessariamente presa às circunstâncias. Você pode estar hoje aqui, como eu disse, talvez as condições não estão tão favoráveis assim, mas você tem motivo de adorar, você tem motivo de glorificar, você tem motivo de exaltar o nome do Senhor. Você está em paz, está com saúde, você tem a comunhão com os céus, você sente a alegria, você sente o gozo da salvação, você sente comunhão com os céus, você sente a presença gloriosa do Espírito Santo. Quantos sente, quantos tem convicção de que o Espírito Santo habita dentro de você? Você tem motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Verso de número 4, queridos. Porque tu quebraste o jugo. O povo estava vivendo aquela realidade. Aí o profeta, já antecipando o que Deus ia fazer, dizia: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que ele feria os ombros. Eles estavam vivendo como escravos, o cetro do seu opressor, fustigando, massacrando, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue. O povo estava numa situação extremamente caótica. Aí Deus está dizendo: as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de combustível para o fogo. Os teus opressores, a farda deles, a ferramenta deles, vão ser queimadas, destruídas.
Porque um menino, aí está, irmão. Só porque esse menino nasceu, a história mudou. E literalmente a história, você já que lê e gosta de ler, sabe que quando vai se referir a Jesus, você está lendo a história e a história está dividida antes e depois de Jesus. Você que está lendo, aí a história é antes, aí você vai ver a observação, antes e depois de Jesus. Sabe por quê? Porque ele dividiu a história. Aqui tem muitos que tiveram também a sua história antes e depois. Antes, uma vida perdida, uma vida enegrecida pelo pecado, uma vida obscurecida, uma vida sem visão celestial, uma vida sem visão espiritual. Hoje, depois, qualquer que seja a sua situação, depois, com Jesus, paz, alegria, salvação, vida transformada, gozo da alma, comunhão com os céus. Você na sua casa, por mais simples que seja, você se ajoelha lá no pé da sua cama, por assim dizer, e sabe que está falando com o Rei dos Reis. Que muita gente em grandes palácios desta vida não pode nem tem a alegria que você tem de receber a presença gloriosa do Espírito Santo, porque a sua vida foi dividida em dois tempos: o tempo que você não conhecia Cristo e o tempo que hoje você conhece esse Deus maravilhoso que dividiu também a tua história. Sabe por quê? Porque ele nasceu dentro do seu coração, dentro de tua alma. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o poder, e o principado, e o comando está sobre os seus ombros, e o seu nome, aleluia, seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Que você precisa, ele tem para você. A resposta que a sua alma precisa, tem para você. Deus forte. Você está com medo? Como, querido? Aleluia. O amor lança fora o medo. Recebe o amor de Deus na tua vida agora. Recebe o amor de Deus na sua vida agora. Lança fora o medo. Viva com segurança. Viva com paz. Não obstante é tudo que aí está sendo disseminado, querido, pouco interessa. Deus continua no comando da tua vida, no controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. Deus forte. Você não serve a um Deus fraco. As pessoas estavam desesperadas, querendo consultar até os mortos, querendo, sabe, criticar, oh, meu querido, murmurar contra o próprio Deus. Você serve a um Deus forte, que antes de você nascer, Ele já tem o controle da tua vida e da tua história. Ele já escolheu na eternidade. Ele já te chamou, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. A tua história do futuro também está na mão dEle. Dizia o salmista no Salmo 139, na tua mão, aleluia, no teu livro, a minha história já estava sendo escrita, eu ainda estava informe no ventre da minha mãe, a minha história já estava sendo escrita. Por favor, querido, creia nesta verdade. Deus tem a tua vida nas suas mãos. Sabe por quê? Porque Ele é o Pai da eternidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Diante dEle está a tua vida agora. Não tem um ontem, não tem um amanhã. Para Deus é agora, é hoje, é nesse instante, é nesta hora. Ele é o Pai da eternidade. O que é que você precisa agora? Ele é o príncipe da paz. Talvez você não esteja bem, sabe, por qualquer circunstância, Deus está dizendo, Ele é o príncipe da paz. Eu estava lendo hoje, me lembrei de quantas vezes, pelo menos 7 vezes, Deus
Jesus usou a expressão eu sou lá no Evangelho de João. E eu ficava lendo hoje, olhando e anotei, só para refrescar a nossa mente e nos lembrarmos de quem Ele é. Ele diz assim, olha, eu sou o pão da vida. Esse Jesus que nasceu, Ele é o pão, o alimento da tua alma, o suprimento para a tua alma, para responder os gritos mais profundos do teu ser. Ele é o pão que alimenta a tua alma. Ele diz assim, eu sou a luz. Você não vai viver entenebrecido, você não vai viver na escuridão. Irmão, tem gente, preste atenção, todas as vezes que eu cito isso, lembro-me do Salmo de número 91, tão conhecido, que diz assim, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você, aleluia, não será atingido. Querido, eu acho isso extraordinário, sabe por quê? Porque diante de toda a realidade que alguém está vivendo, olhe, em meio a uma multidão em desespero, há alguém em pé, há alguém guardado, há alguém, sabe, sendo protegido, suprido pelo Deus, que é o pão da vida. Gente caindo para um lado e para o outro, e você em pé. Gente parando na caminhada e você em pé. Sabe por quê? Porque o Deus que é o supridor de nossas necessidades, este menino que nasceu, ele não nasceu para fazer apenas uma festa, ele nasceu para ser a sua festa, para ser a sua alegria, para ser o motivo da tua vida. Bendito o nome do Senhor. Eu sou a luz, eu sou a revelação. Tanta gente na escuridão, e ele dizendo, eu sou a revelação, eu sou a porta. Quantos batendo aqui, ali, acolá, e ele dizendo, eu sou a resposta, eu sou a porta. Deixa eu concluir. Ele vai dizendo também, eu sou o bom pastor, o pastor que cuida das ovelhas. Você não está só, você tem um líder, você tem um pastor, você tem alguém que vela pela sua alma, você tem alguém que cuida de você. Ele dizia para Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou. Esse menino que nasceu está dizendo, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, oh, bendito seja o nome do Senhor, não perecerá, querido. Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo é este evangelho do menino que nasceu, mas não nasceu apenas para ficar na história e muitas vezes ser até mal interpretada. Ele nasceu para você ter vida e vida em abundância. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que você prospere, eu vim para que você cresça, eu vim para que você aprenda que eu sou o Senhor da tua vida.